Namastê, pessoal, aqui é a Bia trazendo para vocês um vídeo com uma leitura para o mês de abril para os signos de terra. Eu fui orientada pelos meus mentores para mudar novamente a forma de fazer as leituras, pelo menos enquanto a gente estiver passando por esse período desafiador, tá? Eles me explicaram que não vai fazer muito sentido a gente ficar preocupado com previsões agora, até porque para mim já ficou muito nítido que a gente está vivendo ao mesmo tempo duas linhas de tempo preponderantes. Uma linha de tempo conectada ao medo, uma linha de tempo conectada ao amor. O mais importante agora é qual linha de tempo você vai escolher viver, ok? É a questão da mestria, né? Por isso que eu estava falando o tempo todo, 2020 é o ano da mestria. O que é você se tornar mestre de si mesmo? É você, de fato, se ligar para a nossa capacidade de cocriação da nossa realidade, tá? Hoje é um dia muito importante, então também foi pedido para que eu deixasse os vídeos hoje. Hoje é 4/4/4, conexão com o arcano do ano 4, o imperador, ok? E além disso, né, nós temos a conjunção exata de Júpiter e Plutão, ok? Essa conjunção de Júpiter e Plutão, toda vez que ela acontece, ela traz eventos importantes e transformadores para o mundo e hoje não será diferente. Então a gente está num limiar, tá? A gente está literalmente num portal para outro mundo, né? E qual é o mundo que você vai escolher? Qual é a realidade que você vai escolher, né? A sua realidade, ela vai depender do seu padrão energético predominante. Então a gente vai fazer a leitura com as 4 cartas, uma carta para cada corpo. Depois a gente vai tirar uma carta para o que os signos de terra têm a aprender com tudo que está acontecendo e o que os signos de terra têm para ensinar. Por que eu estou usando os elementos, né, as triplicidades, para a gente trabalhar com o 4, tá? E também para a gente promover uma conexão com o planeta, ok? Por isso que eu estou fazendo dessa forma. Quando a gente sair desse processo que estamos vivendo, né? Quando a gente sair dessa noite escura da alma coletiva, a gente volta às leituras da forma como estavam sendo feitas, tá? Signo por signo, ok? Então, signos de terra, uma carta para o físico, outra para o emocional, outra para o mental e outra para o espiritual. Físico, 4 de fogo, emocional, 4 de água, mental, 2 de ar, espiritual, o louco. Percebam uma coisa, esse jogo, ele não está falando do estado atual de vocês. Ele está falando do estado desejável para abril, tá? É importante vocês perceberem isso. E as 4 cartas, elas contam uma história só, né? A ideia aqui é a gente promover uma união da leitura, uma integração de todos os corpos, de todas as partes. Começando pelo físico, o 4 de fogo, ele tem uma palavra-chave, completude, né? O fim de um ciclo, certo? O fim de um ciclo. E aqui no caso a gente tem 4 bastões de sálvia, tá?
acesos, ok? O 4 de fogo, ele é, no tarô tradicional, o 4 de paus, né? E além do fato de ser 4, a gente tem outro 4 aqui, que é o 4 de água. Além do fato de ser 4, a energia do 4 de paus, ela sim aponta para a conclusão de um processo, tá? Então é importante que em abril vocês se conscientizem de que vocês estão adentrando um novo processo, adentrando uma nova etapa da vida. Se vocês ficarem muito resistentes, se vocês ficarem muito ávidos para viver o passado, viver o que já passou, porque a gente não vai voltar ao que era, tá? Eu vejo em consultas, especialmente as consultas agora, né, durante a quarentena, as pessoas se perguntando muito, muito ansiosas, pedindo muito para voltar à realidade. Ah, eu só queria voltar ao normal. Eu só queria pagar as minhas contas. Eu só queria tal coisa. Tudo se reportando a algo que já passou. Sem reconhecer o fato de que o mundo em que vivíamos, a gente pode dizer até 31 de dezembro de 2019, né? Aquele mundo que a gente conhecia lá, ele não existe mais. A gente está num limiar entre mundos. A gente está em suspenso. A gente está dentro das nossas casas, como se estivéssemos num processo de gestação. Vocês compreendem isso? Simbolicamente falando, então não vai ter como voltar ao que era. O físico, ele aponta para uma finalização, né? Encerrou um processo. E aqui no caso, os bastões de sálvia, né? Eles estão abençoando a nova realidade, o novo processo, o novo mundo, que ainda não tá claro para muitos, né? Muitos ainda não escolheram o que vão querer viver, com que energia vão frequenciar. Aí entra o emocional, com o 4 de água. O 4 de água, aqui no Vision Quest, ele se chama abundância. Mas é importante ressaltar uma coisa. No tarô tradicional, o 4 de copas, né? Ele geralmente é vivenciado com uma tristeza, porque o personagem do 4 de copas, ele não consegue visualizar a riqueza que ele já tem. Ele fica pensando no que falta, ele fica chorando sobre leite derramado, que calha, né, casa com o que eu estava falando. Eu quero voltar à minha realidade antiga. Não voltaremos. Não voltaremos. A gente está passando por um processo, por uma transição. A gente não vai voltar ao que era. A gente vai inaugurar uma nova realidade. Quando pudermos sair da crisálida, tá? E aí, a energia correta, né, é a energia da abundância, a energia que está sendo apontada aqui. Você olhar para o que você já tem, você olhar para o que está ao seu alcance, né, ao alcance das mãos, porque muita coisa não vai poder chegar até você. As pessoas, elas estão tendo que acionar sua criatividade para lidar com os recursos que tem, e os recursos materiais, e aqui também para vocês os recursos emocionais. Quais são os recursos emocionais que vocês já têm que podem contribuir para vocês vivenciarem melhor esse processo, ok? E aí não vai adiantar ficar preso no passado. O tempo correto é o presente.
E é o reconhecimento de que você já tem aquilo que importa. O que é de fato vital, necessário, né? O que é importante, o que é supérfluo. E isso também é adaptado para a realidade dos sentimentos. A mente, 2 de ar. O 2 de ar, no tarô tradicional, ele é o 2 de espadas, né? O 2 de espadas, ele tem uma energia de dúvida, de incerteza. E a pessoa, ela só sai da dúvida e da incerteza, né? Geralmente o 2 de espadas é assim, né? Uma pessoa assim, com 2 espadas na mão, uma em cada mão, né? E aí ela só entra num lugar de resiliência quando ela larga as espadas, quando ela percebe que ela não tem mais do que se defender, quando ela se entrega. Quando você se entrega e você sai da resistência, você aceita a realidade como ela está se apresentando, você entra na paz, que é a mensagem que está aqui. Paz interior. E também a gente tem que fazer referência ao fato de aqui termos 2 penas, né? As penas, elas são usadas pelos xamãs para passar sálvia pelo corpo, por exemplo, né? É uma forma de comunicação com o grande espírito, né? Você tem um recipiente, que aí você vai, geralmente uma concha, que aí você vai ter a sálvia ali queimando, você limpa os seus chakras, limpa todo o seu corpo áurico e você está ali fazendo uma comunicação com o Criador, você está fazendo um pedido de limpeza para o Criador, né? E aí, quando você entrega os resultados para o Criador, você chega na paz. E uma vez estando em paz, você pode viver o seu corpo espiritual. Você pode viver aquilo que o seu eu superior quer para você. Você tem um entendimento de que no fim do dia, no fim das contas, quem manda é o seu eu superior. E aqui o eu superior de você está representado como louco, né? Que aqui é o palhaço, né? O palhaço, o bobo, o louco, certo? O louco, ele é a energia primordial. Ele é a energia do caos. É o sopro da vida, né? Aquela energia que quer experimentar, vivenciar, certo? Então vocês precisam, durante abril, passar pelo reconhecimento de que já tem aquilo de que precisam, tanto recursos materiais quanto emocionais e mentais, e entrando nesse estado, vocês conseguem assumir de verdade quem são, assumir o eu superior, né? Os humanos, eles estão sendo convocados, né, para assumir os seus eus superiores, né? Entrar numa oitava superior, né? Nós estamos sendo convocados para nos tornarmos super-humanos de uma certa forma. E o louco, ele é um super-humano. Ele tem contato com as outras dimensões, com as outras esferas. E aqui, no caso, né, essa figura aqui, por exemplo, ele tá lá com a bolsa dele de medicina, né? Ou seja, ele leva só aquilo que é necessário para ele trilhar o caminho, né? E ligado à figura do lobo, né? Ligado ao clã, ele não tá solitário, ele não tá sozinho, ele é um indivíduo, né? Representando todos, conectado com todos, ainda que energeticamente ou tecnologicamente, como a gente está vivenciando agora.
Então eu vou tirar mais 2 cartas. Uma carta para o aprendizado que os signos de terra vão ter em abril, né, nessa situação que a gente está vivendo, e também o que os signos de terra têm a ensinar para as outras pessoas. Aprendizado de vocês é a Mãe de Fogo. E o que vocês têm a ensinar, a Estrela. O aprendizado aqui é o de se colocar no colo, né? Especialmente se alimentar, né? Aqui a Mãe de Fogo, ela tá alimentando a fogueira. E essa fogueira aqui, ela pode ser tanto cerimonial, quanto também uma fogueira para fazer o alimento, né? Preparar o alimento. Você tem fome de quê? Você se preenche com o quê? Você vai se preencher só com o alimento ou você vai se preencher também com a consciência, né? Esse é o aprendizado. É um aprendizado que vai levar vocês a perceber que vocês têm mais necessidades do que as necessidades físicas. Vocês vão ser chamados para atender a todas as suas necessidades, não só as necessidades do corpo aqui, físico. Então, vocês vão atender as necessidades emocionais, mentais e especialmente espirituais. O aprendizado da estrela, né? O aprendizado não, o ensinamento da estrela, ensinamento que vocês passam para os outros, ele vai depender do aprendizado. Vocês não vão ter como passar o ensinamento sem ter aprendido antes, tá? Vocês vão precisar se dar colo primeiro, se nutrir primeiro, para vocês poderem ensinar para os outros a confiança no cosmos, em Deus, na natureza, na supraconsciência, como você queira chamar, tá? Vocês vão precisar realizar isso antes de poder passar para alguém. Então vocês vão ter que estar se sentindo bem para poder passar para alguém. E aí, para encerrar a leitura de vocês, eu vou tirar uma carta do Metatron. Conquistando o medo. Comece hoje, tá? Essa carta aqui, ela tem diversas leituras. O medo para vocês é o medo da sobrevivência, né? Do chakra básico. É o medo de morrer, é o medo de não ter alimento, não ter dinheiro, né? Não ter sustento, não ter base. E uma vez que vocês conseguem conquistar esse medo, sabendo que a criação, ela oferece a vocês tudo aquilo, né, de que precisam, você consegue suplantar, não deixar o medo fazer você sucumbir, né? Você consegue vencer, né, conquistar. Agora, a mensagem da carta é: comece hoje, né? Você não vai conquistar o medo amanhã. Você tem que conquistar o medo hoje. É algo urgente, é algo que precisa ser feito para já, né? E se você precisa de ajuda superior, a ajuda superior, ela tá aí, ela tá do seu lado, ela tá disponível, ok? Eu vou encerrando então o vídeo. Eu agradeço aos signos de terra que ficaram até o final. Curtiu? Deixa o seu like.
comenta, compartilha. Não esquece de assinar o canal e ativar o sininho para receber as notificações. Um abraço para todos, até o próximo vídeo.